gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Quero me solidarizar com a população da cidade de Sabará. Sabará está novamente debaixo d'água. E está acontecendo uma coisa em Sabará que pouca gente fala, mas é a realidade. O rio Sabará, que corta a cidade, que vem lá da Siderúrgica, vem lá do Pompéu, praticamente, tal, desce, sai no centro de Sabará e se encontra com o Rio das Velhas na ponte, ali na ponte Saldanha Marinho. Esse rio Sabará recebe rejeitos de uma mineradora. E justamente quando chove demais, parece que eles abrem as porteiras lá dos rejeitos e jogam os rejeitos que descem no rio. E aí o rio sobe desesperadamente e invade as casas na parte baixa de Sabará. Se fosse só água, não tinha problema nenhum, não. O rejeito traz o resto do minério para dentro da casa das pessoas. E pouca gente em Sabará tem a coragem de dizer isso. Infelizmente, é o rejeito de uma mineradora que desce durante as águas. Choveu muito, parece que eles abrem as comportas lá e deixam descer rejeito, que entra no rio Sabará e invade as casas de Sabará. É isso que está acontecendo. A última, vai na cidade de Raposos, por exemplo, e veja lá em Raposos o que sobrou nas casas de Raposos quando aquela enchente com o Rio das Velhas saiu do seu leito e invadiu tudo. Ficou o rejeito de mineração. É o rejeito de mineração que entrou nas casas, infelizmente. Eu estou dizendo isso porque essa é a realidade. Fala, mas por quê? Ué, antes não acontecia isso, mas por que agora acontece isso? Porque joga-se o rejeito junto com a enxurrada, né? E desce tudo para o centro de Sabará. E é a população que mora à beira do rio Sabará é que sofre, né? Infelizmente. Pois é, o Congresso Nacional decide hoje, a Câmara Federal decide hoje, o segundo turno da chamada PEC da transição, né? Aquela PEC que vai retirar do teto de gastos do governo, né? O dinheiro que vai ser empregado para o pagamento do Bolsa Família, que agora não vai ser mais Auxílio Brasil, vai ser Bolsa Família, de R$600, mais 150 por cada filho. Então, hoje, vota-se o segundo turno. Só que a Câmara Federal, né, deu apenas um prazo de 1 ano para essa PEC, porque aí o governo, durante o ano de 2023, o presidente Lula e sua equipe econômica terão que resolver o problema, né, de onde arranjar o dinheiro para pagar isso. Né, porque tem dinheiro para pagar isso, não é verdade? Né? Aí tem que saber de onde vai tirar, não é verdade? Onde vai economizar? Economizar com 37 ministérios agora é difícil, né? Porque todo ministério, o ministro tem carro, o chefe de gabinete, a segunda pessoa deve ter um carro também, etc. Tem todo aquele arcabouço de despesas que o Ministério tem. Mesmo que não gaste dinheiro, mas vai ter. Né? Agora, você vai ter um ministério só para enfeitar o governo? Não vai ser. Né? O ministro tem que valer. Né? Aliás, eu estou pensando o seguinte, né? Onde eles vão colocar Simone Tebet? Porque o PT não quer abrir mão do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do Ministério de Desenvolvimento Social. A Simone Tebet estava sempre falada para ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social, mas ela é de outro partido, é do MDB. Embora ela tenha sido muito importante na eleição do Lula. O Lula não se elegeu sozinho, não. E a diferença de votos é muito pouca. Ele se elegeu uma frente da chamada Frente da Democracia, que o apoiou, não é verdade? Então, quer dizer, não é o PT que vai governar sozinho, né? Mas os chamados pontos-chaves do governo, o PT não quer abrir mão. Olha aqui, fala em eleição. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral realizou a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nos cargos de governador, vice-governador, senador, deputados federais e estaduais por Minas Gerais. O evento marcou o encerramento do processo eleitoral em Minas Gerais.
Foram diplomados o governador e vice-governador, senadores suplentes, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais eleitos. Após receberem os diplomas, os eleitos estão aptos a tomar posse e exercer os mandatos. Não obstante todas as dificuldades, vencemos o desafio de revigorar as próprias eleições, combatendo a perigosa desconstrução do legado da justiça eleitoral. Mais do que simples solenidade, esta é uma cerimônia que celebra a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária, a conferir aos vencedores das eleições de 2022 no Estado de Minas Gerais a unção da legitimidade política que os qualifica a serem diplomados por esse tribunal regional como governador, vice-governador do Estado, deputados federais e estaduais. O governador reeleito, Romeu Zema, falou sobre o próximo ciclo de governo durante o pronunciamento. Há 4 anos estava aqui com a perspectiva de enfrentar um desafio inédito, de me tornar um gestor público com a missão de cumprir a expectativa daqueles que depositaram em mim sua esperança de um futuro melhor para os mineiros. Hoje, chego com a experiência de quem enfrentou na prática o que é chefiar um estado do tamanho de Minas Gerais, de quem conhece a fundo os seus problemas e suas potencialidades. Por isso, recebo esse diploma, não só com um sentimento de esperança e responsabilidade, mas também de gratidão pelo reconhecimento do trabalho que realizamos neste primeiro governo. Já o senador eleito Cleitinho Azevedo afirmou que pretende exercer o mandato perto do povo. Tem várias prioridades, né? Eu, particularmente, rodei muito o estado e vi a situação das estradas aqui de Minas Gerais. Então, quero muito lutar para ver se a gente consegue ajudar mais as estradas aqui de Minas Gerais e poder resolver esse problema. Eu não apoiei o presidente que ganhou, foi o presidente Bolsonaro, mas eu acho que eu quero o meu melhor para o país. O que for bom para o país, eu nunca vou atrapalhar meu país, porque eu entrei foi para isso, foi para ajudar meu estado. Agora, caso tenha coisa errada, eu estou lá para cobrar e fiscalizar como eu sempre fiz. É isso mesmo, nós precisamos de alguém que cobre, que esteja cobrando do governo federal, principalmente o caso das estradas. Antigamente, vocês lembram do DNR? Eu gosto de fazer de vez em quando, lembrar alguma coisa do passado. O DNR recebia o dinheiro direto dos impostos que se recebia da gasolina e do óleo diesel, etc., dos combustíveis, e que caía direto no chamado caixa do DNR. E o DNR tinha dinheiro para resolver problemas rápidos, né? Quando tinha um problema na estrada. Olha aqui, vocês vejam bem, a 262, ali perto, na entrada da cidade de Pará de Minas, a 262 afundou ano passado. Até hoje não resolveu. É uma estrada federal. A estrada que liga Belo Horizonte a Ouro Preto, chamada Rodovia dos Inconfidentes, está cheia de problema desde o ano passado, desde a última chuva. E até hoje não foi resolvido. É um negócio difícil, né? E agora, quando nós temos aí a posse dos novos deputados, senadores, o governador, o vice-governador, a Assembleia também tem que decidir o salário que o governador, o vice, os deputados vão receber, os deputados estaduais. Né? Os deputados estaduais recebem 75% do que vão receber os deputados federais. Aí todo mundo fala, absurdo e tal, não sei o quê. Você sabe quanto que recebe um vice-governador de Minas Gerais? 11 mil reais. Sabe quanto que recebe um secretário de Estado? 8 mil. Aí depois eles têm que pegar aí presidência de ser conselheiro, não sei o quê, para receber, para fazer um salário. Eu acho isso hipocrisia. Faça agora uma reforma, faz o salário de direito para o governador. Antes o governador tinha palácio, tinha tudo, tinha até agora o governador mora na casa dele. Ele não tem palácio, não tem nada, né? Não tem ninguém não tem nenhuma mordomia. Então, se o governador viver com, acho que era 13 mil ou 16 mil reais o salário de governador, também é muito pouco, né? Tem que ter. Se o juiz ganha 39 mil reais, 36 mil reais agora, 46 mil reais, que eu acho que vai ser o salário de juiz, né? Desembargador, etc. Porque o governador ganha a mesma coisa, né? Infelizmente, eu acho que há muita hipocrisia nisso, né? Porque esse aumenta de 4 em 4 anos. Vamos cantar aquela musiquinha?
Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias da cidade. E agora aqui conosco o jornalista André Cristino, ele que traz pra gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, ao 12h30, que teremos hoje no Jornal, André. Bom dia, Cê, bom dia a todos. Bom, vamos falar hoje no Jornal da expectativa dos empresários para vendas de Natal, né? Natal, final de semana, muita gente deixa para a última hora para comprar o seu presente e é uma expectativa de que haja um aumento nas vendas em relação a 2021. Não será um grande aumento, mesmo assim os empresários comemoram porque 2021 em relação a 2020 não houve nenhum crescimento nas vendas e essa como a data mais importante para o comércio, com um pouquinho de aumento que seja, já aponta uma retomada da economia na capital. E falando nessa questão de deixar os presentes para a última hora, nós vamos conversar com a advogada Juliana Bento sobre os direitos do consumidor neste momento, porque pessoas idosas, pessoas com deficiência, a lei garante a elas alguns cuidados especiais na hora do comércio. E com essa correria de última hora, muitas pessoas acabam não respeitando esses direitos. Nós vamos trazer com a Juliana Bento quais são esses direitos. E tem também uma entrevista sobre a colônia de férias da PUC Minas. As crianças com férias escolar ficam em casa, os pais têm que entreter essas crianças e a PUC é uma parceira nesse momento, tem a colônia de férias durante 5 dias. As crianças vão poder aproveitar o complexo esportivo da PUC para divertir com os colegas. Todos os detalhes a gente traz daqui a pouquinho, 12h30, no Horizonte Notícia. Um abraço, então. Até lá. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha, né? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo, ficou, mamãe. Tem auricedina, analgésica antisséptica de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Auricedina, né? Para dor de ouvido. Você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, a Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte conta com a ajuda da tecnologia para antecipar ao máximo situações relacionadas ao período chuvoso que podem trazer perigos para a população. Confira a reportagem do Marcelo Silveira. Marcelo. O Galpão do Patrício está na Avenida Tereza Cristina, bem próximo do encontro dos rios Arrudas e Ferrugem. Um ponto que requer atenção, porque sempre que vem chuva forte, há alagamentos por aqui. Em pouco mais de 2 meses, ele já registrou 12 inundações. A gente está dentro aqui de um galpão, onde eu já presenciei aqui uma enchente, fui surpreendido com uma enchente que chegou a 3 metros de altura aqui, né? Já perdi alguns veículos aqui, como caminhões e carros. E a gente realmente passa por maus lençóis aqui, que o prejuízo é muito grande, sabe? É muita lama que vem, muita sujeira, madeiras, sabe? Animais, bichos aí, peçonhentos. Enfim, é uma tragédia que a gente passa aqui. O Patrício tem ficado atento a qualquer previsão de chuva. Para ajudar os moradores e comerciantes das áreas que normalmente são atingidas por enchentes e inundações, a Defesa Civil de Belo Horizonte criou um sistema simples e eficiente de mapas que indicam rotas de fuga e até onde a água pode chegar em caso de chuva forte. A ideia surgiu da utilização de uma ferramenta que fosse simples, que fosse versátil e que pudesse apoiar as operações de proteção e defesa civil em situações de operações de respostas a desastres, notadamente nos alagamentos e inundações. Nesses mapas são colocadas todas as áreas de inundação de Belo Horizonte, à disposição do número de casas, à disposição dos principais acessos e a atuação das equipes ela é muito favorecida quando nós temos as informações plotadas em um mapa. Esse mapa é plastificado, as equipes levam a campo, isso dá um sentido de organização, de orientação para a execução do trabalho de forma tranquila, de forma segura e de forma rápida. Nas telas da Defesa Civil, os agentes tentam antecipar ao máximo o que vai acontecer nas próximas horas e onde vai acontecer. Por meio de satélites, dá para saber o volume de água que pode cair e avisar a população com antecedência, até por mensagens de celular. A iniciativa da Defesa Civil de Belo Horizonte se mostrou tão eficiente que ganhou notoriedade fora daqui. Tanto que a Defesa Civil Nacional incluiu a ideia no Banco de Boas Práticas, para que outras instituições de todo o país também possam adotar o mesmo sistema.
Assim que a inundação começa a ser identificada, os agentes são deslocados até o local e tomam seus pontos conforme a distribuição nos mapas. O material plastificado permite que novas estratégias sejam traçadas e depois apagadas para a reutilização. O principal objetivo das ações de proteção e defesa civil são a preservação da vida. Então, qualquer pessoa pode ter acesso aos alertas precoces que são emitidos pela Defesa Civil. Nós estamos presentes em todas as plataformas de mídias, as redes sociais. Basta procurar por @DefesaCivilBH, que você vai encontrar lá informações úteis, dicas de segurança, monitoramento das áreas de Belo Horizonte em tempo real e a emissão de alertas que são feitos pela nossa diretoria de meteorologia. Pois é, eu fico me lembrando quando nós começamos a ter defesa civil nas cidades. Foi no governo, um pequeno governo, né, de poucos meses, de Ozanam Coelho, quando ele convocou a imprensa e chamou todas as prefeituras para criarem a sua defesa civil. E deu, naquela época, né, o governo do Estado, que já tinha uma certa experiência com a Polícia Militar, né, que sempre comanda a defesa civil do Estado, né, já tinha uma experiência com a Polícia Militar, e aí criou-se um exemplo, né, para que as cidades criassem a defesa civil. E hoje, Belo Horizonte tem uma defesa civil, realmente, que é um exemplo para todo o estado de Minas Gerais. Tem muitas cidades ainda que não têm uma defesa civil organizada, mas tem outras cidades que já têm a defesa civil organizada, né? Essa defesa civil organizada das cidades, né, gerou também a Guarda Municipal, não é verdade? E vai gerar um dia a Polícia Municipal em cada cidade de Minas Gerais, né? Porque nós vamos um dia copiar, né, numa grande reforma política e geográfica, nós vamos fazer uma grande reforma, né, no Brasil inteiro, com as cidades tendo a sua polícia municipal, né? Aí vai ter a polícia municipal, você vai ter que haver nas cidades com a polícia municipal. Nós vamos chegar lá um dia, né? Porque essas coisas já vão se juntando, né? E a Defesa Civil hoje é uma entidade fantástica, maravilhosa, que as cidades usam, né, com muita competência nos momentos mais difíceis, né? Nesses grandes momentos, né? Agora, no caso de Belo Horizonte, nós estamos cansados de saber que o Córrego Ferrugem, com a Arrudas ali, quando eles se encontram ali perto da Pacifício Vilma, ali, da fábrica da Vilma, né? Ali recebe. Gente, imagina uma chuva de 2 horas, 3 horas, 4 horas de chuva, um dia inteiro de chuva, todas as águas do barreiro de cima e de baixo chegam ali, junto com as águas de Contagem, que passam debaixo da Amazonas, passando assim atrás do Itaú Power Shopping ali. As águas todas se encontram ali e o espaço que eles fizeram do Arrudas é desse tamaninho. Eles tinham que fazer um Arrudas largo, né, espaçoso para receber toda a água. Não, fizeram desse tamaninho assim, né? E então, a água não cabe lá dentro do espaço do Arrudas, né? Na calha que eles fizeram para o Arrudas, a água não cabe, sai para fora. Sai para fora e inunda tudo, né? A grande solução, mais tarde, eu lembro que eu falava com o prefeito Márcio Lacerda, afunda o Arrudas, faz mais uns 3, 4 metros para baixo do Arrudas, antes de recapeá-lo. Porque uma hora essa água vai sair para cima aí. Mas, né, eu não sou engenheiro, não, mas você tem certas ideias que é o óbvio, não é verdade? Você tem que deixar uma calha maior para receber o volume de água maior. Olha, em comemoração aos 125 anos da cidade de Belo Horizonte, o Memorial Vale exibe uma história que remonta à criação da capital mineira, a história de Maria Papuda. A fotografia da antiga moradora está estampada no 2º piso do Memorial Vale. Confira a reportagem de Zara Zeferino. E Belo Horizonte foi uma cidade que foi projetada, planejada para ser capital de Minas, quando se proclama a República no Brasil, né? Os republicanos decidiram construir uma nova capital para Minas, para simbolizar, de acordo com eles, esse novo tempo que estava se instaurando no país. E eles escolhem o local onde estava situado o Arraial do Curral del Rei. E para a construção da cidade, eles então decidiram demolir todo o arraial, né? Demoliram as casas, expulsaram as pessoas
aqui que viviam nesse povoado. Uma dessas pessoas era a conhecida Maria Papuda, né? Ficou no imaginário da cidade. Conta-se que ela morava num casebre próximo aqui ao Palácio da Liberdade. Então ela teve a sua casa destruída, os seus pertences também. E que ela teria então jogado uma maldição sobre a cidade, sobre o palácio, né? Que destruiu a sua casa. Em comemoração aos 125 anos de Belo Horizonte, o Memorial Vale exibe uma história que remonta à criação da capital mineira. A história de Maria Papuda nos leva a refletir sobre o apagamento de uma personagem pobre e negra. E aqui no museu, no Memorial Minas Gerais Vale, a gente está buscando trazer um outro lado, além desse aspecto fantasmagórico, né? De humanizar essa pessoa, uma mulher negra que foi despojada da sua casa, foi expulsa da sua casa, para dar lugar a esse projeto republicano, né? De uma cidade moderna, uma capital moderna para Minas Gerais. A exposição, além de homenagear Maria, leva o visitante a pensar sobre a falta de valorização da mulher negra e pobre da sociedade. E acho importante também ressaltar que Maria Papuda é um termo pejorativo que se atribui aos moradores do curral, porque naquela época existia uma falta de iodo, então muitas pessoas que moravam aqui tinham o bócio, né, esse papo, digamos assim, no popular, então ficaram conhecidos como papudos, né? Então a gente preferiu abolir esse nome, papuda, e demos o nome para a instalação, para a nossa ação aqui do Educativo, de Salve Dona Maria. A visita ao Memorial Minas Gerais Vale é gratuita e no mês de dezembro todos podem conhecer a exposição que conta sobre os personagens que fazem parte da história desses 125 anos de Belo Horizonte. Então, nesse mês de dezembro, podem vir conhecer a história de Belo Horizonte. Nós temos uma sala que fala sobre a história da cidade, que fala sobre a Maria, mas também de outros fantasmas, né, colocar entre aspas, que assombram a cidade, né? Nós temos o fantasma da Lagoinha, o funcionário público, nós temos o fantasma do Palácio da Liberdade. Então, mas quem eram essas pessoas? Por que Belo Horizonte ficou conhecida, né, como essa cidade fantasmagórica, digamos assim, né? Pois é. O bócio, né, que é o papo, foi muito comum aqui em Belo Horizonte. Deixa eu limpar a garganta aqui, viu, gente? Mas porque, inclusive, os moradores de Ouro Preto não queriam vir para Belo Horizonte porque diz que aqui o pessoal, a água dava papo, né? E tinha até uma música que se tocava nos batuques de antigamente. Papo para ser papo tem que ter os 3 caroços. Mas o papo para ser papo tem que ter os 3 caroços. Um de banda, outro de lado, outro no meio do pescoço. Ai, sacomadre, como isso é bom. Como dói o meu coração. Se tem algum papudo que me queira desculpar, se tem algum papudo que me queira desculpar, bota o papo para a parede e deixa o danado roncar. Oi, sacomadre, como isso é bom. Isso era do folclore de Belo Horizonte, no seu início de Curral del Rei, né? E também das cidades, antigas cidades mineiras, né? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.